Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é dia 8 de setembro de 2025, segunda-feira, e hoje a igreja celebra a natividade da bem-aventurada Virgem Maria. E o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 1, versículo do 1 ao 16 e do 18 ao 23. Livro da origem de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esdrom, Esdrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe, Boz gerou Obed, cuja mãe era Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nessa festa da natividade da bem-aventurada Virgem Maria, nós vemos aqui a origem de Jesus Cristo. Deus, São Mateus vai relatar toda a origem de Jesus para mostrar como Deus age na história da humanidade, muitas vezes de forma imperfeita, mas para chegar aonde que ele quer chegar. Começa com Abraão, que promete, e depois termina em Jesus. E é interessante porque essa filiação de Jesus, ela não é de Maria, mãe de Jesus, mas de José. José é o pai adotivo de Jesus, o qual eu tenho uma imagem aqui de São José e outra imagem menor aqui. Então, São José, a origem de Jesus, como o mesmo anjo vai dizer a Maria no momento do anúncio, que Jesus herdará o trono do seu pai Davi, porque quem é da descendência de Davi não é Maria, mas José, aquele qual Maria estava prometida em casamento. E é interessante de nós vermos isso. José é o pai adotivo de Jesus. Jesus gerado pelo Espírito Santo. E José, sabendo da gravidez de Maria, e ele sabendo que não era o pai
biológico de Jesus, resolve abandonar Maria em segredo. José o justo, então, não para não denunciar, porque a pena de adultério no tempo de Jesus, no tempo de Maria e José, a pena de adultério era o apedrejamento público. Se José denunciasse Maria, ela seria apedrejada em praça pública. E assim, ele resolve abandonar Maria em segredo. Mas eis que o anjo aparece em sonho a José e diz que ela concebeu pela ação do Espírito Santo e que era para ele não ter medo de receber Maria. Tudo o que aconteceu ali foi obra de Deus, obra do Espírito Santo, para que no ventre de Maria fosse gerado pela ação do Espírito Santo, Cristo Jesus. Como o anjo vai dizer, ele será aquele que vai salvar o povo dos seus pecados e será chamado de Emanuel, o Deus conosco. Portanto, meus irmãos, cada um de nós, Deus nos dá uma missão, nos dá algo para nós tomarmos uma decisão. José tomou a decisão correta de ser o pai adotivo de Jesus. Escutou a voz do anjo, escutou a voz de Deus. E nós? Será que estamos fazendo apenas as nossas vontades, cheio de orgulho e vaidade, de egoísmo? Ou nós paramos para escutar a voz de Deus em nossa vida, que nos guia, que quer nos mostrar qual é o caminho correto a seguir? Que possamos escutar a voz de Deus que fala ao nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos e uma abençoada semana para cada um de nós.